Bem-vindos a este momento de paz e tranquilidade, onde permitimos que nossa mente descanse enquanto nosso coração se abre para receber a sabedoria eterna das Escrituras Sagradas. Neste espaço de serenidade, vamos juntos encontrar o descanso que nossa alma tanto precisa, através dos ensinamentos que têm consolado corações por milhares de anos. A ansiedade é como uma tempestade que agita as águas calmas de nossa alma. Mas Jesus nos ensina que mesmo nas tempestades mais violentas, Ele tem o poder de acalmar os ventos e as ondas. Quando os discípulos estavam no barco em meio à tormenta, Jesus simplesmente disse: "Aquietai-vos." E imediatamente houve grande bonança. Esta mesma paz que Jesus trouxe àquelas águas turbulentas, Ele deseja trazer para o mar revolto de nossos pensamentos inquietos. O Salmo 23 nos oferece uma das mais belas imagens de descanso e confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Imagine por um momento essas verdes pastagens, onde a grama é macia e fresca. Visualize essas águas cristalinas, que fluem suavemente, refletindo a luz dourada do sol. Este é o lugar de descanso que Deus preparou para nossa alma. Não é um lugar físico apenas, mas um estado de espírito, uma condição da alma que encontra paz na presença do divino. Quando Davi escreveu estas palavras, ele conhecia bem a vida de um pastor. Sabia que as ovelhas só descansam quando se sentem completamente seguras. Elas não se deitam em qualquer lugar, mas apenas onde confiam que o pastor está vigilante, protegendo-as de qualquer perigo. Da mesma forma, nossa alma só encontra verdadeiro descanso quando compreende que está sob os cuidados do pastor eterno, que nem dorme nem cochila. A preocupação é natural do ser humano, mas Jesus nos convida a observar as aves do céu. Elas não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros e mesmo assim o Pai Celestial as alimenta. Não somos nós muito mais valiosos do que elas? Esta não é uma mensagem de passividade, mas de confiança ativa. É um convite para fazermos nossa parte. Plantarmos nossas sementes, cuidarmos de nossas responsabilidades, mas sempre com a certeza de que há uma providência maior cuidando de nós. Salomão, em toda a sua sabedoria, nos ensinou que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de plantar e tempo de colher, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de estar desperto e tempo de dormir. Reconhecer estes tempos é parte da sabedoria que nos traz paz. Resistir ao tempo de descanso é lutar contra o próprio ritmo que Deus estabeleceu para a nossa vida. O profeta Isaías trouxe uma das mais reconfortantes promessas para aqueles que se sentem cansados e sobrecarregados. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor não significa apenas aguardar passivamente, mas confiar ativamente em sua providência, mesmo quando não conseguimos ver o caminho à nossa frente. A oração do Pai Nosso contém uma sabedoria profunda sobre como lidar com a ansiedade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esta simples frase nos ensina a viver um dia de cada vez. Não precisamos carregar o peso de todos os dias futuros nos ombros de hoje. Cada dia tem seus próprios desafios e também suas próprias provisões. É como se Jesus estivesse nos dizendo: concentrem-se no hoje, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Paulo, o apóstolo que enfrentou inúmeras dificuldades, prisões, naufrágios e perseguições, descobriu um segredo precioso. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Esta não é conformidade passiva, mas uma profunda compreensão de que nossa paz interior não depende das circunstâncias exteriores. Existe uma beleza singular na simplicidade da confiança. Como uma criança que dorme tranquilamente nos braços do Pai, mesmo em meio a uma multidão barulhenta, assim nossa alma pode encontrar descanso quando aprende a confiar completamente no amor paternal de Deus. Jesus mesmo nos disse: "Se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus." Parte desta conversão
é redescobrir a capacidade de confiar com a simplicidade de uma criança. O livro de Provérbios está repleto de sabedoria prática para a vida cotidiana. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Nossa mente limitada muitas vezes não consegue compreender o quadro completo da vida. É como tentar entender uma sinfonia ouvindo apenas uma nota, ou apreciar uma pintura olhando apenas para uma pincelada. Há uma sabedoria maior operando, mesmo quando não conseguimos percebê-la. Jó, em meio ao seu sofrimento inexplicável, chegou a uma conclusão profunda. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esta não é resignação amarga, mas reconhecimento de que existe um propósito maior, mesmo nas experiências mais difíceis da vida. É a compreensão de que somos peregrinos nesta terra e que nossa verdadeira pátria está além das circunstâncias temporárias. A paz que Jesus oferece é diferente da paz que o mundo oferece. A paz do mundo depende de circunstâncias favoráveis, boa saúde, segurança financeira, relacionamentos harmoniosos. Mas a paz de Cristo é independente das circunstâncias. É uma paz que surge da certeza de que estamos nas mãos de Deus, aconteça o que acontecer. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pedro nos lembra que devemos lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus, porque Ele tem cuidado de nós. A palavra lançar aqui sugere uma ação decidida, como alguém que joga um peso pesado para longe de si. Não é suficiente apenas reconhecer nossa ansiedade. Precisamos ativamente entregá-la aos cuidados divinos. É um ato de confiança renovado a cada dia, a cada momento de inquietação. Davi, mesmo sendo um guerreiro corajoso, conhecia momentos de medo e ansiedade. No Salmo 56, ele escreve: Em havendo medo, eu confio em ti. Note que ele não diz se houver medo, mas havendo medo, reconhecendo que o medo é parte da experiência humana. A chave não é nunca sentir medo, mas saber para onde dirigir nosso coração quando o medo chega. A história de Elias nos ensina muito sobre como Deus cuida de nós em momentos de esgotamento. Depois de uma grande vitória espiritual, Elias se encontrou deprimido e cansado, fugindo de Jezabel. Deus não o repreendeu por sua fraqueza, mas providenciou-lhe descanso, alimento e depois falou com ele não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, mas numa voz mansa e delicada. Às vezes, é no silêncio do descanso que melhor conseguimos ouvir a voz de Deus. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Se o próprio Filho de Deus sentia necessidade destes momentos de quietude e comunhão com o Pai, quanto mais nós precisamos destes tempos de pausa e reflexão. Não é tempo perdido, mas tempo investido no fortalecimento de nossa alma. O conceito de Sabat vai muito além de um dia da semana. É um princípio de vida que reconhece nossa necessidade de ritmo, de pausa, de descanso regenerador. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Sábado do Senhor teu Deus. Este não é apenas um mandamento legal, mas uma sabedoria divina sobre como viver de forma sustentável e saudável. Marta estava ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas Jesus disse que apenas uma coisa era necessária, e Maria havia escolhido a boa parte. Há uma lição profunda aqui sobre prioridades. Em meio a todas as demandas da vida, existe um centro de paz que podemos escolher, que é a escolha de sentar aos pés de Jesus, de ouvir sua voz, de estar presente no momento ao invés de estar sempre correndo para a próxima tarefa. O vale da sombra da morte que Davi menciona no Salmo 23 representa todos os momentos sombrios da vida: doença, perda, decepção, incerteza sobre o futuro. Mas mesmo nestes vales ele diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A presença de Deus não nos livra necessariamente das dificuldades, mas nos acompanha através delas. Paulo nos encoraja: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. A ansiedade, muitas vezes,
nasce da sensação de que estamos sozinhos com nossos problemas. A oração é o reconhecimento de que há alguém maior que nós, que se importa com nossos cuidados e tem poder para agir. A vida de José é um exemplo extraordinário de como Deus pode trabalhar mesmo através das circunstâncias mais adversas. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado e preso, José poderia ter se tornado amargo, mas ele manteve a confiança em Deus e no final pôde dizer aos irmãos: Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Esta perspectiva transforma completamente nossa forma de ver as dificuldades. O escritor de Hebreus nos lembra que temos um sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas, pois foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus não é um Deus distante, que não compreende nossas lutas. Ele experimentou a condição humana em sua totalidade. Conheceu a fome, o cansaço, a tristeza, a rejeição. Por isso, podemos nos aproximar com confiança do trono da graça. A parábola do semeador nos ensina sobre os diferentes tipos de solo do coração. Algumas sementes caem em solo pedregoso, outras entre espinhos. Mas há também o solo bom, que produz fruto em abundância. A ansiedade pode ser como os espinhos que sufocam a palavra. Mas quando cultivamos um coração em paz, a palavra de Deus pode crescer e frutificar em nossa vida. Abacuque enfrentou tempos difíceis e questionou a Deus sobre o que estava acontecendo. Mas chegou a uma conclusão notável. Ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Esta é a fé que transcende as circunstâncias. Jesus contou a parábola do homem rico que construiu celeiros maiores para guardar sua grande colheita, pensando que assim teria muitos anos de tranquilidade pela frente. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? A verdadeira segurança não está no que acumulamos, mas em nossa relação com Deus. O apóstolo João, já em idade avançada, escreveu sobre a certeza que podemos ter. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. A vida eterna não é apenas sobre o futuro, mas sobre a qualidade de vida que podemos experimentar agora, conhecendo a Deus. Quando os discípulos perguntaram a Jesus como orar, ele os ensinou a dizer: Pai nosso que estás nos céus. Esta forma de se dirigir a Deus revela uma intimidade profunda. Não é um Deus distante e inacessível, mas um Pai amoroso que deseja ter relacionamento conosco. Esta compreensão transforma completamente nossa perspectiva sobre a oração e sobre a vida. Salomão observou que Deus fez tudo formoso a seu tempo. Há uma estação para cada coisa na vida, e reconhecer isto nos traz uma paz profunda. Não precisamos forçar todas as portas ao mesmo tempo, nem carregar a angústia de que as coisas não estão acontecendo no nosso tempo ideal. Há uma sabedoria maior operando. A história de Daniel na cova dos leões nos mostra como a confiança em Deus pode nos dar paz mesmo nas situações mais ameaçadoras. Daniel não ficou acordado a noite toda preocupado com os leões. Ele dormiu tranquilamente, confiando que o Deus a quem servia fielmente não o abandonaria. No final foi o rei que passou a noite sem dormir, preocupado com Daniel. Paulo escreveu aos Filipenses: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Isto não é uma alegria superficial que ignora as dificuldades da vida, mas uma alegria profunda que surge da certeza do amor de Deus. É possível ter alegria mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras. Jesus nos convida: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Este convite permanece válido hoje. Não importa quão pesados sejam nossos fardos, há descanso disponível. A mulher samaritana, junto ao poço, estava buscando água para satisfazer sua sede física, mas Jesus lhe ofereceu água viva, uma fonte que jorraria para a vida eterna.
Muitas vezes buscamos satisfação em fontes temporárias, mas há uma fonte de paz e satisfação que nunca seca, disponível para todos que a ela se aproximam com fé. Neemias enfrentou grande oposição quando reconstruía os muros de Jerusalém. Seus inimigos tentaram desencorajá-lo com ameaças e zombarias, mas ele respondeu: Fazei oração ao nosso Deus e, por causa deles, pusemos guarda de dia e de noite. Ele combinou oração com ação prática, fé com responsabilidade. O salmista declara: Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Esta não é passividade, mas uma entrega ativa de nossos planos e preocupações aos cuidados de Deus. É reconhecer que há aspectos da vida que estão além do nosso controle, mas não além do controle divino. Isaías profetizou sobre o Messias: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus é chamado Príncipe da paz não apenas porque ele traz paz, mas porque ele é a própria essência da paz. A oração de serenidade, embora não seja bíblica em sua forma atual, captura uma sabedoria bíblica profunda. Senhor, concede-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para conhecer a diferença. Esta distinção é fundamental para uma vida em paz. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Não há promessa de vida sem dificuldades, mas há promessa de vitória através das dificuldades. É a diferença entre ser destruído pelas tempestades e aprender a dançar na chuva. O livro de Eclesiastes, apesar de algumas passagens aparentemente pessimistas, conclui com uma sabedoria profunda. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Há uma simplicidade libertadora nesta conclusão. Quando Moisés estava morrendo, ele abençoou o povo de Israel dizendo: O eterno Deus é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. Imagine esta imagem: braços eternos nos sustentando. Não importa quão profundo seja nosso vale, há braços que nos amparam. A parábola dos lírios do campo nos ensina sobre a provisão divina. Observai os lírios do campo como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Há uma beleza natural que surge da confiança, sem ansiedade ou esforço desesperado. Davi escreveu: Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado do pastor não são instrumentos de punição, mas de proteção e orientação. Assim são as disciplinas e orientações que recebemos de Deus. O profeta Jeremias trouxe uma das mais belas promessas de esperança. Porque bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mesmo quando não conseguimos ver o propósito em nossas circunstâncias, há pensamentos de paz sendo pensados a nosso respeito. A história dos discípulos na tempestade revela algo interessante. Jesus estava dormindo na popa do barco durante a tormenta. Ele tinha uma paz que transcendia as circunstâncias. Quando eles o acordaram em pânico, ele repreendeu o vento e as ondas, e houve grande bonança. Às vezes, nossa tempestade cessa quando aprendemos a ter a mesma paz que Jesus tinha. Paulo escreveu aos Coríntios sobre suas muitas dificuldades, mas concluiu: Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Esta é uma sabedoria paradoxal, mas profundamente verdadeira. O escritor de Hebreus nos lembra que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em um mundo de constantes mudanças e incertezas, há uma estabilidade inabalável na pessoa de Cristo. Esta imutabilidade divina é âncora para nossa alma em meio às tempestades da vida. Encerremos este tempo de reflexão com as palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que esta paz,
que vai além da nossa capacidade de compreender, seja a guardiã de seus pensamentos enquanto você descansa. Que seu sono seja tranquilo, seus sonhos sejam serenos e que você desperte renovado na certeza do amor infinito que Deus tem por você. Boa noite e que o Senhor te abençoe e te guarde em perfeita paz. Quando contemplamos as páginas sagradas das Escrituras, descobrimos que cada história, cada versículo, cada palavra foi cuidadosamente preservada através dos séculos, para nos oferecer não apenas conhecimento, mas verdadeira sabedoria para viver. A Bíblia não é apenas um livro antigo, mas uma fonte viva de orientação que continua a falar ao coração humano hoje, do mesmo modo que falou aos corações de nossos antepassados na fé. Há uma profundidade nas narrativas bíblicas que frequentemente passa despercebida numa primeira leitura. Quando Abraão foi chamado por Deus para deixar sua terra, sua parentela e a casa de seu pai, não havia mapas ou guias de viagem. Ele simplesmente confiou na voz que o chamava para uma jornada cujo destino era desconhecido. Esta é uma imagem poderosa de como nossa própria jornada espiritual funciona. Muitas vezes não sabemos exatamente para onde estamos sendo conduzidos, mas a voz que nos chama é digna de toda confiança. A paz vem não de conhecer todos os detalhes do caminho, mas de conhecer aquele que conhece todos os detalhes. As genealogias que encontramos nas Escrituras, embora possam parecer enfadonhas para alguns leitores modernos, carregam uma mensagem profunda de continuidade e propósito. Cada nome representa uma vida, uma história, uma pessoa que desempenhou seu papel no grande plano divino. Mesmo quando não conhecemos suas histórias individuais, sabemos que cada uma foi importante o suficiente para ser lembrada e registrada. Isto nos lembra que nossa própria vida, por mais comum que possa parecer, tem um lugar específico e importante no tecido da história humana. A história de Agar, a serva de Sara, revela um aspecto do caráter de Deus que traz imensa consolação. Quando Agar fugiu para o deserto, grávida e desesperada, Deus a encontrou junto a uma fonte no deserto. Ele não apenas falou com ela, mas providenciou para suas necessidades e lhe deu promessas sobre seu filho. Agar se tornou a primeira pessoa nas Escrituras a dar um nome a Deus, chamando-o de El Roi, o Deus que me vê. Quantas vezes nos sentimos invisíveis, esquecidos, perdidos em meio às multidões ou às circunstâncias da vida. Mas há um Deus que nos vê, que conhece nossa situação exata e se importa o suficiente para providenciar exatamente o que precisamos. A experiência de Jacó lutando com o anjo até o amanhecer é rica em simbolismo espiritual. Jacó não desistiu até receber uma bênção, mesmo que isso significasse sair da luta mancando. Há momentos em nossa jornada espiritual em que precisamos lutar, persistir, não desistir até recebermos aquilo que Deus quer nos dar. A paz muitas vezes vem não da ausência de luta, mas da persistência através da luta até recebermos a bênção que Deus tem reservada para nós. Como Jacó, podemos sair da experiência transformados, com um novo nome, uma nova identidade, uma nova compreensão de quem somos aos olhos de Deus. O conceito de primogenitura nas Escrituras vai muito além de uma questão de herança material. O primogênito tinha responsabilidades especiais, privilégios especiais e um lugar especial na família. Quando Esaú vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas, ele estava simbolicamente trocando o eterno pelo temporal, o duradouro pelo momentâneo. Esta é uma tentação que todos enfrentamos: trocar aquilo que tem valor eterno por satisfações imediatas e temporárias. A sabedoria bíblica nos ensina a valorizar aquilo que permanece, aquilo que tem significado além do momento presente. A paciência de Jó é proverbial, mas há aspectos de sua história que merecem contemplação mais profunda. Quando Jó perdeu tudo, seus bens, seus filhos, sua saúde, sua esposa lhe disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Mas Jó respondeu: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Esta não era resignação passiva, mas uma compreensão madura de que a vida inclui tanto alegrias quanto tristezas, e que nossa fé deve ser suficientemente robusta para permanecer firme em ambas as situações. A verdadeira paz interior não depende de circunstâncias favoráveis,
mas da certeza de que Deus está presente tanto nos vales quanto nos montes da experiência humana. Os amigos de Jó, embora bem intencionados, cometeram o erro de tentar explicar o sofrimento através de fórmulas simples. Eles assumiram que todo sofrimento era resultado direto do pecado, que toda dificuldade era uma punição divina. Mas a vida é mais complexa do que nossas tentativas de categorizá-la. Há mistérios no sofrimento humano que nossa mente limitada não consegue compreender completamente. A sabedoria consiste em confiar na bondade de Deus, mesmo quando não conseguimos entender seus caminhos. Esta confiança nos traz uma paz que vai além da necessidade de ter todas as respostas. A história de Ruth é uma narrativa comovente de lealdade, amor e providência divina. Quando Noemi decidiu voltar para sua terra após a morte do marido e dos filhos, ela encorajou suas noras a permanecerem em Moabe e reconstruírem suas vidas. Orfa seguiu este conselho sensato, mas Ruth tomou uma decisão que desafiava a lógica humana. Ela se recusou a deixar Noemi dizendo: "Para onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus." Esta lealdade aparentemente imprudente acabou colocando Ruth na linhagem do Messias. Há momentos em que Deus nos chama para decisões que podem não fazer sentido do ponto de vista humano, mas que estão alinhadas com seus propósitos eternos. O livro de Cantares de Salomão, frequentemente negligenciado ou mal compreendido, contém verdades profundas sobre o amor divino. Embora seja claramente uma celebração do amor humano, os místicos e teólogos, através dos séculos, viram nele uma alegoria do relacionamento entre Deus e seu povo. A linguagem poética fala de busca, de encontro, de separação temporária e de reunião jubilosa. Nossa alma às vezes experimenta estações onde Deus parece distante, onde nossa busca por Ele parece infrutífera, mas estas são frequentemente as estações que precedem um encontro mais profundo, uma intimidade maior com o divino. Ana, a mãe de Samuel, nos ensina sobre a oração que nasce da dor profunda. Ela era estéril numa cultura onde a fertilidade era vista como bênção divina e a esterilidade como maldição. Ano após ano ela subia ao templo e orava com tal intensidade que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. Mas Deus ouviu sua oração e lhe deu não apenas um filho, mas um filho que se tornaria um dos maiores profetas de Israel. Há orações que nascem de nossos desejos mais profundos, de nossas necessidades mais desesperadas. Estas orações, mesmo quando parecem não receber resposta imediata, estão sendo ouvidas e consideradas pelo coração amoroso de Deus. O conceito de Redentor, ou Goel, no Antigo Testamento, carrega significados ricos que apontam para verdades espirituais mais profundas. O Redentor era um parente próximo que tinha a responsabilidade de resgatar propriedades perdidas, libertar parentes vendidos como escravos, ou casar-se com viúvas para preservar a linhagem familiar. Boaz agiu como redentor para Ruth e Noemi, mas esta figura aponta para o Redentor Supremo que viria mais tarde. Jesus Cristo é nosso Redentor definitivo, que pagou o preço por nossa liberdade e nos trouxe de volta ao relacionamento correto com Deus. A experiência de Saul no caminho de Damasco ilustra como Deus pode transformar radicalmente uma vida. Saulo era um perseguidor feroz dos cristãos, convencido de que estava servindo a Deus através de sua violência contra a igreja primitiva. Mas quando Jesus apareceu a ele numa luz brilhante, toda a sua compreensão foi virada do avesso. Ele ficou cego por 3 dias, um período de transição durante o qual sua antiga vida morreu e uma nova vida nasceu. Às vezes, Deus precisa nos cegar temporariamente para aquilo que pensávamos ver claramente, para que possamos verdadeiramente enxergar. As crises e interrupções em nossa vida podem ser, na verdade, intervenções divinas, nos conduzindo a uma compreensão mais profunda de nosso propósito. O ministério de cura de Jesus revela não apenas seu poder sobre a doença física, mas seu desejo de restaurar a integridade total do ser humano. Quando ele curou o paralítico, que foi baixado através do telhado por seus amigos, a primeira coisa que Jesus disse foi: "Homem, perdoados estão os teus pecados." Só depois, para provar sua autoridade para perdoar pecados, ele curou a paralisia física.
Isto sugere que nossa necessidade mais profunda não é de cura física, embora esta seja importante, mas de restauração espiritual. A paz verdadeira vem do conhecimento de que somos perdoados, aceitos e amados por Deus, independentemente de nossa condição física ou circunstâncias externas. A multiplicação dos pães e peixes nos ensina sobre a economia divina, que opera segundo princípios diferentes da economia humana. Um menino ofereceu seu lanche simples, 5 pães e 2 peixes, e Jesus o usou para alimentar milhares de pessoas. O milagre não começou com abundância, mas com a disponibilidade do pouco que havia. Quantas vezes nos sentimos inadequados, sentindo que não temos o suficiente para oferecer? Não temos recursos suficientes, talentos suficientes, conhecimento suficiente. Mas Deus especializa-se em usar o pequeno, o simples, o aparentemente inadequado, para realizar grandes coisas. Nossa parte é simplesmente oferecer aquilo que temos. A multiplicação fica por conta dele. A parábola do bom samaritano desafia nossas categorias convencionais sobre quem é nosso próximo e quem são os heróis espirituais. O sacerdote e o levita, representantes oficiais da religião, passaram de largo. Mas o samaritano, alguém considerado herético pelos judeus, parou para ajudar. Esta história não é apenas sobre compaixão, mas sobre como Deus frequentemente trabalha através de pessoas e situações que não esperamos. Nossa tendência é categorizar pessoas como espirituais ou não espirituais, baseado em critérios externos. Mas Deus vê o coração. Às vezes, encontramos Deus trabalhando através de pessoas que nunca imaginaríamos serem seus instrumentos. A oração que Jesus ensinou a seus discípulos, conhecida como Pai Nosso, é um modelo de simplicidade e profundidade. Cada frase carrega camadas de significado que podem nos ocupar por toda uma vida de contemplação. Santificado seja o teu nome. Não é apenas uma declaração de reverência, mas um pedido para que a santidade de Deus seja reconhecida e honrada em nossa vida e em nosso mundo. Venha o teu reino. É um anseio pela manifestação da justiça, paz e amor divinos em nossa realidade atual. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, é uma rendição de nossa vontade própria aos propósitos superiores de Deus. Esta não é submissão passiva, mas participação ativa na obra divina no mundo. A transfiguração de Jesus no monte oferece um vislumbre de sua verdadeira natureza divina. Pedro, Tiago e João viram Jesus transformado. Suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e ele conversou com Moisés e Elias. Pedro queria construir tendas para permanecer naquele momento de glória, mas Jesus os conduziu de volta ao vale onde havia trabalho a ser feito. Há momentos em nossa jornada espiritual onde experimentamos vislumbres da glória divina, momentos de profunda paz e comunhão com Deus. Mas estes momentos não são para serem preservados como experiências estáticas. Eles nos fortalecem para o serviço no mundo cotidiano. A última ceia que Jesus compartilhou com seus discípulos estabeleceu um novo padrão para lembrança e comunhão. Quando ele partiu o pão e disse, "Isto é o meu corpo", e tomou o cálice dizendo, "Isto é o meu sangue", ele estava criando um ritual de memória que conectaria todas as futuras gerações de crentes com aquele momento sacrificial. Mas havia também uma dimensão de antecipação. Fazei isto em memória de mim até que eu venha. A comunhão é simultaneamente um olhar para trás, lembrando o sacrifício, e um olhar para frente, antecipando o retorno. Esta tensão entre memória e esperança caracteriza a vida cristã. O jardim do Getsemane revela a humanidade de Jesus de uma forma profundamente comovente. Ele orou com tanta intensidade que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo no chão. Ele pediu ao Pai para passar dele aquele cálice de sofrimento, mas concluiu, "Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua." Esta luta entre o desejo humano natural de evitar o sofrimento e a submissão à vontade divina é algo que todos enfrentamos. A oração de Jesus no Getsemane nos ensina que é normal sentir medo e relutância diante das dificuldades, mas que a paz vem da rendição final aos propósitos de Deus. A negação de Pedro nos lembra que mesmo os mais devotos podem falhar nos momentos de maior pressão.
Pedro, que havia declarado sua disposição de morrer por Jesus, negou conhecê-lo 3 vezes, quando confrontado por servos no pátio do sumo sacerdote. Mas esta falha não foi o fim da história de Pedro. Depois da ressurreição, Jesus o restaurou perguntando 3 vezes se ele o amava, dando-lhe oportunidade de afirmar seu amor o mesmo número de vezes que o havia negado. A graça de Deus é maior que nossos fracassos, e mesmo nossas quedas mais devastadoras podem se tornar degraus para uma fé mais profunda e autêntica. A crucificação representa o paradoxo central da fé cristã. A vida surge da morte, a vitória vem através da derrota aparente, a salvação vem através do sofrimento. Quando Jesus bradou "está consumado" da cruz, ele não estava declarando derrota, mas completação. A obra de redenção estava terminada. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que o caminho para a presença de Deus estava agora aberto para todos. O centurião romano, testemunhando a morte de Jesus, declarou: "Verdadeiramente este era Filho de Deus." Às vezes, é através de nossos momentos mais escuros que a luz de Deus brilha mais claramente para outros. A ressurreição é o evento que transforma toda a narrativa humana. Maria Madalena foi a primeira a ver o túmulo vazio, mas inicialmente pensou que alguém havia roubado o corpo. Foi só quando Jesus falou seu nome que ela o reconheceu. Há uma intimidade profunda neste reconhecimento através da voz. Jesus conhece cada um de nós pelo nome. E há momentos em nossa jornada quando ouvimos nossa identidade verdadeira sendo chamada por aquele que nos criou. A ressurreição não é apenas um evento histórico, mas uma realidade presente que transforma nossa compreensão sobre vida, morte e possibilidade. Os discípulos no caminho de Emaús caminharam com Jesus ressurreto sem reconhecê-lo até que ele partiu o pão. Eles disseram mais tarde: "Não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras?" Quantas vezes Jesus caminha conosco sem que o reconheçamos? Quantas vezes ele está presente em conversas, em momentos de comunhão, em experiências cotidianas, mas nossos olhos estão impedidos de vê-lo. A presença de Deus frequentemente se revela retrospectivamente, quando olhamos para trás e percebemos que ele estava lá o tempo todo. A ascensão de Jesus marca não um afastamento, mas uma transição para uma presença ainda mais íntima através do Espírito Santo. Antes de ascender, Jesus prometeu aos discípulos que receberiam poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles. Este poder não era para dominação, mas para testemunho, para servir, para continuar a obra que Jesus havia começado. O Espírito Santo é descrito como Consolador, Conselheiro, aquele que estará conosco para sempre. Esta presença constante do Espírito significa que nunca estamos realmente sozinhos, mesmo nos momentos de mais profunda solidão. O dia de Pentecostes trouxe uma nova dimensão à experiência humana com o divino. Quando o Espírito Santo desceu como vento impetuoso e línguas de fogo, os discípulos foram capacitados a falar em outras línguas, e pessoas de muitas nações puderam ouvir as maravilhas de Deus em sua própria língua. Este evento simboliza o desejo de Deus de comunicar-se com cada pessoa em sua própria linguagem, cultura e contexto. Não há barreira linguística, cultural ou étnica para o amor de Deus. Ele encontra maneiras de alcançar cada coração humano na linguagem que esse coração melhor compreende. Conversão do eunuco etíope ilustra como Deus orquestra encontros divinos. Filipe foi instruído pelo Espírito a ir a uma estrada deserta, onde encontrou este oficial da corte etíope, lendo o livro de Isaías. O eunuco estava lendo sobre o servo sofredor, mas não entendia sobre quem o profeta estava falando. Filipe explicou que a profecia se referia a Jesus, e o eunuco creu e foi batizado ali mesmo. Este encontro mostra como Deus prepara corações e orquestra circunstâncias para que sua palavra encontre solo fértil em lugares inesperados. Experiência de Paulo com o espinho na carne nos ensina sobre como Deus pode usar nossas fraquezas para sua glória. Paulo pediu 3 vezes para que Deus removesse essa aflição não especificada, mas a resposta foi: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Paulo aprendeu a se gloriar em suas fraquezas, porque quando ele era fraco, então era forte no poder de Cristo.
Nossas limitações, deficiências e lutas não são obstáculos ao plano de Deus para a nossa vida, mas podem ser os próprios meios, através dos quais seu poder se manifesta de forma mais clara. A igreja primitiva enfrentou muitos desafios e conflitos, mas também experimentou uma unidade e comunhão extraordinárias. O livro de Atos descreve como os primeiros cristãos tinham tudo em comum, compartilhavam seus bens com aqueles que tinham necessidade e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esta não era uma comunidade perfeita. Houve problemas como a questão de Ananias e Safira, disputas sobre distribuição de alimentos e debates teológicos sobre a inclusão dos gentios. Mas era uma comunidade onde o amor de Cristo estava sendo vivido de forma prática e visível. As epístolas do Novo Testamento foram escritas para comunidades específicas, enfrentando desafios específicos, mas seus ensinamentos transcendem tempo e cultura. Quando Paulo escreve aos Coríntios sobre o amor no famoso capítulo 13 de 1 Coríntios, ele não está fazendo poesia abstrata, mas oferecendo um padrão prático para relacionamentos numa comunidade que estava dividida por ciúmes, orgulho e competição espiritual. O amor que ele descreve, paciente, bondoso, não invejoso, não vaidoso, não se comporta inconvenientemente. É tanto um ideal a ser alcançado quanto uma graça a ser recebida. O conceito de justificação pela fé, central nos escritos de Paulo, é frequentemente mal compreendido como uma doutrina puramente intelectual. Mas justificação é sobre relacionamento restaurado com Deus. Quando Paulo diz que somos justificados pela fé e não pelas obras da lei, ele está declarando que nossa aceitação por Deus não depende de nossa performance espiritual, mas de sua graça recebida através da fé. Esta verdade traz uma paz profunda porque remove o fardo impossível de tentar ganhar o amor de Deus através de nossos esforços. Somos aceitos não por causa do que fazemos, mas por causa do que Cristo fez. A Epístola aos Hebreus apresenta Jesus como o grande sumo sacerdote, que não apenas oferece sacrifícios, mas é Ele mesmo o sacrifício. Os rituais do Antigo Testamento apontavam para esta realidade maior. O sumo sacerdote terreno entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, com sangue de animais para fazer expiação pelos pecados do povo. Mas Jesus entrou no verdadeiro Santo dos Santos no céu com seu próprio sangue, obtendo eterna redenção. Esta obra foi feita uma vez por todas, e sua eficácia não depende de repetição, mas é permanente e completa. As epístolas de João são permeadas pelo tema do amor como a característica distintiva da vida cristã autêntica. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas João também balanceia este amor com a verdade, advertindo contra falsos mestres que negavam a encarnação de Cristo. O amor verdadeiro não é sentimentalismo que ignora a verdade, mas um amor que se alegra com a verdade. Este amor é prático, manifestando-se em ações concretas para suprir as necessidades dos outros. O livro de Apocalipse, frequentemente mal interpretado como um cronograma detalhado dos eventos futuros, é na verdade uma revelação do caráter de Cristo e uma mensagem de esperança para a igreja perseguida. A visão de João de Jesus glorificado, com cabelos brancos como lã, olhos como chama de fogo, voz como o som de muitas águas, revela aspectos de sua natureza que não foram evidentes durante seu ministério terreno. Mas este Cristo glorificado ainda carrega as marcas de sua crucificação, lembrando-nos de que o poder divino é sempre temperado pelo amor sacrificial. As 7 cartas às igrejas no Apocalipse revelam que as comunidades cristãs primitivas enfrentavam problemas surpreendentemente similares aos que enfrentamos hoje. Perda do primeiro amor, compromisso com o mundo, tolerância com falso ensino, letargia espiritual. Mas para cada problema, há uma promessa para aqueles que vencem. Estas promessas não são para uma elite espiritual, mas para qualquer pessoa que persevera na fé, apesar das dificuldades. A visão do novo céu e nova terra no final do Apocalipse não descreve uma existência etérea e desencarnada, mas uma criação renovada onde Deus habita com a humanidade. A árvore da vida, que foi vedada no jardim do Éden, está agora disponível a todos. O rio da vida
flui do trono de Deus e do Cordeiro. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esta visão não é escapismo, mas esperança que transforma como vivemos no presente. Através de toda a narrativa bíblica, vemos o tema consistente da fidelidade de Deus contrastada com a inconstância humana. Desde Adão e Eva no jardim até a Nova Jerusalém descendo do céu, Deus permanece fiel às suas promessas, mesmo quando seu povo falha. Esta fidelidade divina é o fundamento de nossa paz. Não importa quão inconsistentes sejamos em nossa devoção, quão falhos em nossa obediência, quão limitados em nossa compreensão, Deus permanece fiel. Sua fidelidade não depende da nossa. Ela é uma característica de seu caráter imutável. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas ou princípios morais abstratos, mas uma revelação viva de como Deus trabalha na história humana e em vidas individuais. Cada página respira com a realidade de um Deus que se importa profundamente com sua criação e trabalha incessantemente para nossa redenção e restauração. Quando permitimos que estas verdades penetrem não apenas em nossa mente, mas em nosso coração, elas trazem uma transformação profunda em nossa perspectiva sobre vida, morte, sofrimento, alegria, relacionamentos e propósito. E nesta transformação, encontramos uma paz que verdadeiramente excede todo entendimento. Uma paz que permanece conosco enquanto descansamos esta noite e nos acompanha em todos os dias vindouros. As Escrituras nos revelam camadas de sabedoria que frequentemente passam despercebidas em nossa leitura apressada do dia a dia. Quando consideramos a estrutura dos Salmos, por exemplo, descobrimos que muitos foram escritos como acrósticos hebraicos, onde cada versículo começava com uma letra sucessiva do alfabeto hebraico. O Salmo 119, o mais longo de todos os salmos, é um acróstico elaborado onde 8 versículos consecutivos começam com cada letra do alfabeto hebraico. Esta estrutura não era meramente decorativa, mas servia como auxílio para a memorização, numa cultura onde a tradição oral era fundamental. A própria arquitetura dos Salmos nos ensina sobre a importância de criar estruturas mentais que nos ajudem a lembrar das verdades espirituais nos momentos quando mais precisamos delas. Conceito de memorial permeia as Escrituras de maneiras que muitas vezes não percebemos. Quando Deus instruiu os israelitas a colocarem 12 pedras no meio do rio Jordão, após atravessá-lo em terra seca, ele disse que seria um sinal para que, quando os filhos perguntassem no futuro sobre o significado daquelas pedras, os pais pudessem contar a história da fidelidade divina. Os memoriais bíblicos não eram apenas monumentos do passado, mas pontes conectando gerações futuras às experiências de Deus. Em nossa própria jornada, há momentos onde experimentamos a bondade e fidelidade de Deus de forma especial. Estes momentos funcionam como pedras memoriais em nossa vida, lembretes tangíveis aos quais podemos retornar quando as dúvidas surgem ou quando as circunstâncias se tornam desafiadoras. A genealogia de Jesus, apresentada em Mateus, inclui algumas mulheres que, à primeira vista, parecem escolhas surpreendentes. Tamar, que se disfarçou de prostituta para engravidar de seu sogro Judá. Raabe, que era de fato uma prostituta em Jericó. Ruth, uma moabita que tecnicamente era estrangeira. Batseba, cuja primeira menção envolve adultério com o rei Davi. A inclusão destas mulheres na linhagem do Messias revela algo profundo sobre o caráter de Deus e sobre como ele trabalha através da história humana imperfeita. Não há vida tão complicada, não há passado tão manchado, não há erro tão grave que não possa ser redimido e usado nos propósitos divinos. Esta verdade traz uma paz profunda para aqueles que carregam vergonha sobre seu passado ou preocupação sobre suas imperfeições presentes. As parábolas de Jesus frequentemente terminam com reviravoltas inesperadas que desafiam nossas expectativas convencionais. Na parábola dos trabalhadores na vinha, aqueles que trabalharam apenas 1 hora receberam o mesmo salário daqueles que trabalharam o dia inteiro sob o sol escaldante. Os trabalhadores que chegaram primeiro reclamaram da injustiça, mas o proprietário da vinha respondeu que tinha o direito de ser generoso com seu próprio dinheiro. Esta parábola não é sobre justiça trabalhista,
mas sobre a graça de Deus, que opera segundo princípios diferentes da economia humana. A graça não pode ser ganha através de esforço prolongado ou mérito acumulado. Ela é um presente que flui da natureza generosa de Deus, disponível tanto para aqueles que o conhecem há décadas, quanto para aqueles que o encontram nos últimos momentos da vida. História de Gideão nos ensina sobre como Deus frequentemente escolhe métodos que parecem contrários à sabedoria humana. Quando Deus chamou Gideão para libertar Israel dos midianitas, ele primeiro reduziu o exército de 32.000 homens para apenas 300. A estratégia militar convencional sugeriria o contrário. Quanto maior o exército, maiores as chances de vitória. Mas Deus explicou que se Israel vencesse com um grande exército, eles poderiam se vangloriar de sua própria força. Com apenas 300 homens armados com tochas, cântaros e trombetas, a vitória seria claramente sobrenatural. Esta história nos lembra que os métodos de Deus frequentemente desafiam nossa lógica humana. Quando enfrentamos situações que parecem impossíveis com nossos recursos limitados, podemos estar exatamente onde Deus quer que estejamos para demonstrar seu poder, de uma forma que nenhum esforço humano poderia explicar. O livro de Provérbios contém sabedoria prática que permanece relevante através dos milênios. Quando lemos: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de entendimento os tirará para fora. Somos lembrados de que há camadas de motivação e desejo em nosso interior que nem sempre compreendemos completamente. O autoconhecimento não é um processo simples ou rápido. Requer tempo, reflexão honesta e frequentemente a ajuda de outros para nos ajudar a ver nossos pontos cegos. A sabedoria bíblica reconhece a complexidade da natureza humana sem condenar esta complexidade. Há espaço para crescimento, para descoberta, para uma compreensão cada vez mais profunda de quem somos e de como Deus nos criou. As visões do profeta Ezequiel são ricas em simbolismo que aponta para realidades espirituais profundas. A visão do Vale de Ossos Secos representa não apenas a restauração nacional de Israel, mas o poder de Deus para trazer vida onde há morte, esperança onde há desespero, propósito onde há aparente futilidade. Quando Ezequiel profetizou aos ossos secos, primeiro eles se juntaram osso com osso, depois tendões e carne os cobriram, mas ainda não havia vida neles, até que ele profetizou ao vento, e o espírito de vida entrou neles. Esta progressão nos ensina que a restauração em nossa vida frequentemente acontece em estágios. Primeiro pode vir alguma estrutura ou ordem, depois uma aparência de normalidade, mas a verdadeira vida só vem quando o Espírito de Deus sopra sobre nossa situação. A experiência de Jonas no ventre do grande peixe é frequentemente focada no aspecto milagroso da sobrevivência, mas há dimensões psicológicas e espirituais profundas nesta narrativa. Jonas havia tentado fugir de sua chamada profética, mas descobriu que não há lugar onde possamos nos esconder da presença de Deus. No ventre do peixe, ele compôs uma oração que combina desespero com fé, medo com adoração. Do ventre do inferno clamei, e tu ouviste a minha voz. Às vezes, nossa jornada espiritual nos leva através de períodos de escuridão e confinamento que parecem sepulturas, mas que na verdade podem ser ventres de transformação. Ou o que parece um fim pode ser um novo começo, sendo preparado em condições que não compreendemos completamente. Conceito de ano sabático no Antigo Testamento revela a sabedoria de Deus sobre ritmos sustentáveis de vida e trabalho. A cada 7 anos, a terra devia descansar. As dívidas deviam ser perdoadas e os escravos deviam ser libertados. Este não era apenas um sistema econômico, mas uma filosofia de vida que reconhece que tanto a terra quanto as pessoas precisam de períodos regulares de renovação. Nossa cultura moderna frequentemente glorifica a produtividade constante e o acúmulo incessante, mas a sabedoria bíblica sugere que há momentos apropriados para parar, avaliar, perdoar, libertar e permitir renovação. Ignorar estes ritmos naturais eventualmente leva ao esgotamento, tanto pessoal quanto coletivo. A transformação de Jacó em Israel não aconteceu num único momento, mas através de uma série de encontros com Deus ao longo de décadas. Quando ele fugiu de casa após enganar seu pai e irmão,
Deus lhe apareceu em sonho numa escada, conectando terra e céu. Anos depois, quando retornava para se reconciliar com Esaú, ele lutou com um anjo toda a noite e recebeu um novo nome. Cada encontro revelou um pouco mais de seu caráter e propósito. Nossa própria transformação espiritual raramente acontece através de uma única experiência dramática. Mais frequentemente, é um processo gradual de encontros repetidos com Deus, cada um revelando um pouco mais de nossa verdadeira identidade e nos moldando cada vez mais à imagem daquilo que Ele pretendeu que fôssemos. As leis dietéticas do Antigo Testamento, frequentemente vistas apenas como regulamentos antigos e irrelevantes, carregavam significados simbólicos profundos sobre separação, santidade e identidade. A distinção entre limpo e imundo não era apenas sobre higiene ou saúde, mas sobre criar uma consciência constante de que o povo de Deus era diferente das nações ao redor. Cada refeição se tornava um lembrete de sua identidade especial. Quando Jesus declarou todos os alimentos limpos, ele não estava simplesmente mudando regras dietéticas, mas sinalizando que a nova aliança expandiria para incluir pessoas de todas as nações. A pureza não seria mais definida por observâncias externas, mas pela transformação interior do coração. A história de Esther revela como Deus trabalha através de circunstâncias aparentemente seculares para cumprir seus propósitos. Embora o nome de Deus não seja mencionado sequer uma vez em todo o livro de Esther, sua providência está evidente em cada página. Uma série de coincidências, a deposição da rainha Vasti, a beleza de Esther, o primo Mordecai descobrindo um complô contra o rei não conseguir dormir numa noite específica, tudo conspira para colocar Esther na posição de salvar seu povo. Esta narrativa nos lembra que Deus frequentemente trabalha nos bastidores da vida comum, através de eventos e decisões que podem parecer rotineiros no momento, mas que fazem parte de um plano maior, que só podemos ver retrospectivamente. Livro de Jó começa com uma conversa entre Deus e Satanás sobre a sinceridade da fé de Jó. Satanás sugere que Jó serve a Deus apenas porque é abençoado e que amaldiçoaria a Deus se perdesse suas bênçãos. Esta conversa levanta questões profundas sobre motivação na vida espiritual. Servimos a Deus porque Ele nos abençoa, ou o amamos independentemente das circunstâncias? A história de Jó testa esta questão até seus limites extremos. No final, quando Deus restaura Jó, ele recebe o dobro de tudo que havia perdido, exceto filhos. Recebe o mesmo número de filhos que tinha antes. Alguns comentaristas sugerem que isso ocorre porque, diferentemente de bens materiais, filhos não são substituíveis. Cada vida humana tem valor único e eterno. As bem-aventuranças no Sermão da Montanha apresentam um sistema de valores radicalmente diferente dos padrões mundanos. Bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. Cada declaração desafia nossas expectativas sobre o que constitui uma vida abençoada. Estas não são apenas promessas de consolação futura, mas declarações sobre realidades espirituais presentes. Aqueles que reconhecem sua pobreza espiritual estão abertos para receber de Deus. Aqueles que choram pela injustiça e sofrimento do mundo são sensíveis às coisas que quebram o coração de Deus. Aqueles que são mansos possuem força controlada, poder sob disciplina. A oração de Ana por um filho mencionada anteriormente contém uma promessa que revela sua compreensão profunda sobre propósito e dedicação. Ela promete que se Deus lhe der um filho, ela o dará de volta ao Senhor todos os dias de sua vida. Esta não era apenas uma barganha desesperada, mas um reconhecimento de que tudo o que recebemos de Deus, na verdade, pertence a Ele. Quando Samuel nasceu, Hana cumpriu sua promessa levando-o ao templo enquanto ainda era muito jovem. Sua oração de gratidão naquela ocasião antecipa o Magnificat de Maria séculos mais tarde, celebrando como Deus exalta os humildes e humilha os soberbos. O conceito de remanescente aparece repetidamente nas Escrituras, desde Noé e sua família, sobrevivendo ao dilúvio até os 7.000 em Israel que não se curvaram a Baal. Deus sempre preserva um grupo fiel através dos períodos mais sombrios da história. Esta verdade oferece esperança, tanto pessoal quanto coletiva. Mesmo quando parece que a maldade está prevalecendo,
Mesmo quando parece que poucos se importam com justiça ou verdade, há sempre aqueles que permanecem fiéis. Podemos não vê-los, podemos nos sentir isolados, mas fazemos parte de uma comunhão invisível de pessoas em todo lugar e através de toda a história que escolheram seguir a Deus, independentemente das circunstâncias. Transformação do coração de pedra em coração de carne, profetizada por Ezequiel, representa uma das promessas mais esperançosas das Escrituras. Um coração de pedra é insensível, duro, não responsivo. Um coração de carne é sensível, responsivo, capaz de amor e compaixão. Esta transformação não é algo que podemos realizar através de esforço próprio. É obra do Espírito de Deus em nós. Mas podemos cooperar com esta obra mantendo nosso coração aberto, recusando permitir que decepções e feridas nos tornem endurecidos, escolhendo perdoar quando seria mais fácil nutrir a amargura. As instruções de Jesus aos 70 discípulos, quando os enviou em missão, incluem detalhes práticos que revelam princípios espirituais. Eles deviam viajar sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, confiando na hospitalidade daqueles que recebessem sua mensagem. Deviam comer o que lhes fosse oferecido, não procurando acomodação melhor. Esta simplicidade forçada os ensinaria a depender de Deus para a provisão e a focar na mensagem em vez do conforto pessoal. Quando retornaram jubilosos, porque até os demônios se submetiam ao nome de Jesus, ele os lembrou de se alegrarem, não porque os espíritos se submetiam a eles, mas porque seus nomes estavam escritos nos céus. A parábola do juiz injusto, que finalmente atende a viúva persistente, não ensina que devemos importunar a Deus até ele se cansar de nossas orações. O ponto da parábola é o contraste. Se até um juiz corrupto eventualmente faz justiça devido à persistência, quanto mais nosso Pai Celestial, que nos ama, responderá às nossas necessidades. A persistência na oração não muda a mente de Deus, mas pode mudar nosso coração, alinhar nossa vontade com a sua e nos manter conectados com Ele através de períodos difíceis. A multiplicação dos pães não foi apenas sobre suprimento físico, mas sobre abundância espiritual. Após alimentar a multidão, os discípulos recolheram 12 cestos cheios de fragmentos, mais do que tinham no início. Esta abundância resultante é característica dos milagres de Jesus. O vinho em Caná era melhor que o vinho original. A pesca milagrosa foi tão abundante que quase afundou as redes. Quando Deus supre nossa necessidade, frequentemente há mais do que suficiente, não para desperdício ou acúmulo egoísta, mas para compartilhar com outros que também têm necessidades. O encontro de Jesus com a mulher no poço revela sua habilidade de transformar conversas aparentemente casuais em momentos de revelação profunda. A conversa começou com um pedido simples por água, mas gradualmente se aprofundou até tocar no centro das necessidades espirituais mais profundas da mulher. Jesus não a condenou por sua história complicada de relacionamentos, mas ofereceu-lhe água viva que saciaria sua sede de aceitação, propósito e amor verdadeiro. Esta água viva se tornou nela uma fonte jorrando para a vida eterna, transformando-a de alguém que evitava multidões, vindo ao poço na hora mais quente do dia, em alguém que correu para a cidade para contar a todos sobre Jesus. A healing do servo do centurião demonstra como a fé pode ser encontrada em lugares inesperados. O centurião romano compreendeu a autoridade de uma forma que até os discípulos judeus ainda não tinham captado completamente. Ele sabia que Jesus não precisava vir fisicamente à sua casa para curar seu servo. Uma palavra falada à distância seria suficiente, porque Jesus operava sob autoridade divina. Jesus ficou admirado com esta fé e declarou que não havia encontrado fé tão grande nem mesmo em Israel. Esta história nos lembra que Deus não se limita às nossas expectativas sobre quem será receptivo à verdade espiritual. Conceito de primícias nas ofertas do Antigo Testamento carrega significado profundo sobre prioridades e confiança. Os israelitas deviam trazer as primeiras e melhores frutas de sua colheita, como oferta ao Senhor, antes mesmo de saber se o resto da colheita seria suficiente para suas necessidades. Isto requeria fé extraordinária, dar o melhor primeiro, confiando que Deus providenciaria para o restante.
Este princípio se estende além da agricultura para todas as áreas da vida. Dar a Deus as primícias de nosso tempo, energia, recursos e atenção demonstra que confiamos nele para cuidar do resto. A experiência de Pedro andando sobre as águas ilustra a dinâmica entre fé e dúvida. Enquanto manteve seus olhos em Jesus, Pedro fez o impossível. Mas quando olhou para as ondas e sentiu o vento forte, começou a afundar. O medo não anulou imediatamente sua habilidade sobrenatural, mas criou uma divisão em sua atenção. Jesus imediatamente o segurou, não com reprimenda severa, mas com a pergunta gentil: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Esta história sugere que nossa capacidade de viver sobrenaturalmente está intimamente conectada com onde focamos nossa atenção. A visão de Isaías no templo, onde ele viu o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, resultou numa compreensão devastadora de sua própria indignidade. Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um serafim tocou seus lábios com uma brasa viva do altar, simbolizando purificação. Só então Isaías pôde responder ao chamado de Deus: Eis-me aqui, envia-me a mim. Encontros genuínos com a santidade de Deus primeiro nos humilham, depois nos purificam e finalmente nos capacitam para servir. As genealogias bíblicas frequentemente incluem detalhes que parecem insignificantes, mas revelam a providência divina. A menção de que Pérez nasceu primeiro, antes de seu irmão gêmeo Zerá, parece um detalhe trivial, até percebermos que Pérez se tornou ancestral de Davi e, eventualmente, de Jesus. A parteira que ajudou no nascimento provavelmente não tinha ideia de que estava testemunhando um momento crucial na história da salvação. Quantos momentos em nossa própria vida que parecem comuns no presente, mais tarde se revelam terem sido pontos de virada significativos em nosso desenvolvimento espiritual. A instrução de Jesus para perdoar 70 vezes 7 não é matemática literal, mas uma forma de dizer que o perdão deve ser ilimitado. Pedro pensou que estava sendo generoso sugerindo perdoar 7 vezes, mas Jesus ampliou o conceito além do cálculo. Perdão não é sobre manter registros ou estabelecer limites. É sobre libertar tanto o ofensor quanto o ofendido das correntes do ressentimento. Frequentemente, aquele que mais se beneficia do perdão é aquele que perdoa, porque amargura e ressentimento são fardos pesados que corroem a alma do portador, mais do que afetam aquele que causou a ferida original. Profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito sobre toda a carne foi parcialmente cumprida no dia de Pentecostes, mas continua se desdobrando através da história. A promessa incluía jovens e velhos, servos e livres, homens e mulheres. Esta democratização da experiência espiritual contrasta drasticamente com sistemas religiosos hierárquicos, onde apenas uma elite sacerdotal tinha acesso direto ao divino. No Novo Pacto, todo crente tem acesso direto a Deus através de Cristo e pode ser habitado pelo Espírito Santo. A história de Abraão quase sacrificando Isaque levanta questões profundas sobre obediência e confiança. Abraão havia esperado décadas pelo cumprimento da promessa de um filho, e agora Deus parecia estar pedindo que ele desfizesse aquela promessa. Mas Abraão obedeceu, confiando que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos, se necessário. No último momento, Deus providenciou um carneiro como substituto. Esta história prefigura o sacrifício do próprio Filho de Deus, onde não houve substituição de última hora. O carneiro preso pelos chifres no espinheiro aponta para Cristo coroado com espinhos na cruz. O vale de Acor, onde Acã foi executado por roubar coisas do anátema de Jericó, é mais tarde mencionado pelo profeta Oséias como um lugar onde Deus dará uma porta de esperança. O vale que foi palco de juízo seria transformado em lugar de renovação e esperança. Esta transformação ilustra como Deus pode redimir até mesmo nossos momentos mais sombrios, nossos maiores fracassos, nossas experiências mais dolorosas. O que hoje é um vale de Acor amanhã pode se tornar uma porta de esperança, se permitirmos que Deus trabalhe em nossa situação. A sabedoria do rei Salomão era lendária, mas sua vida demonstra que conhecimento intelectual
não garante aplicação prática consistente. Ele escreveu sobre a virtude da mulher sábia, mas se envolveu com muitas esposas estrangeiras que o afastaram do Senhor. Ele ensinou sobre os perigos da riqueza, mas acumulou tesouros extraordinários. Sua vida nos lembra que há diferença entre conhecer a verdade e viver a verdade. Sabedoria verdadeira não é apenas informação acumulada, mas transformação aplicada. A oração de consagração do templo feita por Salomão reconheceu uma verdade profunda. Nem o céu dos céus pode conter a Deus, quanto menos um templo feito por mãos humanas. Esta compreensão protege contra a tendência de confinar Deus a lugares, rituais ou sistemas específicos. Deus é maior que qualquer estrutura humana criada para adorá-lo. Ao mesmo tempo, Salomão pediu que Deus permitisse que sua presença habitasse no templo de forma especial. Há uma tensão santa entre a transcendência de Deus, sua existência além de todas as limitações, e sua imanência, sua disposição de se fazer presente conosco em formas que podemos experimentar. Livro de Ruth é estruturado como uma progressão do vazio para a plenitude. Começa com fome, morte e esterilidade, e termina com colheita, nova vida e fertilidade. Noemi inicialmente pede para ser chamada de Mara, que significa amarga, porque o Todo-Poderoso a tratou amargamente. Mas no final da história, ela está segurando o neto nos braços, e as mulheres declaram que este neto será melhor para ela do que 7 filhos. A transformação não aconteceu através de circunstâncias que mudaram magicamente, mas através da fidelidade persistente de Ruth e da bondade de Boaz, que escolheu ir além do que a lei exigia. O conceito de Shalom no pensamento hebraico vai muito além de ausência de conflito. Shalom representa integridade, completude, harmonia entre todos os aspectos da existência. Quando Jesus disse, "A paz seja convosco" após sua ressurreição, ele estava oferecendo mais do que tranquilidade emocional. Ele estava oferecendo restauração total, reconciliação com Deus, consigo mesmo, com outros e com a criação. Esta paz Shalom é tanto uma experiência presente quanto uma esperança futura que será completamente realizada quando Deus fizer novas todas as coisas. As palavras finais de Jesus na cruz, "Está consumado", foram pronunciadas em aramaico como uma única palavra, tetelestai. Esta palavra era usada comercialmente para indicar que uma dívida havia sido paga integralmente. Era carimbada em documentos quando todas as obrigações financeiras tinham sido satisfeitas. Quando Jesus falou esta palavra, ele estava declarando que a dívida do pecado humano havia sido totalmente paga, que a obra de redenção estava completa, que nada mais precisava ser adicionado ou feito para reconciliar a humanidade com Deus. Esta completude é a fonte de nossa paz mais profunda. E assim, nas páginas sagradas das Escrituras, encontramos não apenas histórias antigas, mas um espelho para nossa própria alma, um mapa para nossa jornada espiritual e uma fonte inesgotável de sabedoria para cada situação que enfrentamos. Cada palavra foi preservada através de milênios porque contém vida, verdade que transcende tempo e cultura. À medida que permitimos que estas verdades penetrem não apenas em nossa mente, mas transformem nosso coração, descobrimos que a palavra de Deus é verdadeiramente viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, capaz de discernir os pensamentos e intenções de nosso coração. Que esta palavra seja lâmpada para seus pés e luz para seu caminho, enquanto você descansa nesta noite, confiando que aquele que não dorme nem cochila está velando sobre você com amor eterno e cuidado infinito. Meu filho, minha filha querida, chegue mais perto e ouça estas palavras que saem do meu coração direto para o seu. Você tem carregado pesos que não foram feitos para seus ombros. Tem se preocupado com coisas que estão nas minhas mãos. Hoje, neste momento de quietude, quero falar com você sobre o amor que tenho por você. Um amor que nunca muda, nunca diminui, nunca se cansa de você. Você sabe, quando criei você, não foi um erro, não foi um acaso. Cada detalhe seu foi pensado com carinho. Suas mãos, seus olhos, seu jeito de sorrir, até mesmo as coisas que você acha que são defeitos. Tudo foi feito com propósito. Há momentos em que você olha no espelho e não gosta do que vê, mas eu vejo uma obra-prima. Vejo alguém que escolhi, que amo,
que tem um lugar especial no meu coração que ninguém mais pode ocupar. Sei que tem noites em que você fica acordado pensando nos problemas, nas contas para pagar, nas pessoas que magoaram você, no futuro incerto. Nessas horas, quero que lembre que eu nunca durmo. Enquanto você se preocupa na escuridão, eu estou ali cuidando de cada detalhe da sua vida. As aves não plantam nem colhem, mas eu cuido delas todos os dias. As flores do campo não trabalham nem fazem planos. Mas veja como são belas. Você não vale muito mais que elas? Tem dias em que você sente que falhou comigo, que decepcionou, que não é bom o suficiente. Meu querido, deixe-me contar um segredo. Meu amor por você não depende da sua perfeição. Não depende de você nunca errar. Não depende de você sempre acertar. Meu amor é como o sol que nasce todo dia. Mesmo quando está nublado, você não consegue ver. Ele está lá, constante, fiel, aquecendo sua vida mesmo quando você não percebe. Quando você era criança, caiu muitas vezes aprendendo a andar. Seus pais não ficaram bravos com cada queda, não desistiram de você. Pelo contrário, estendiam os braços e chamavam você para tentar de novo. É assim que eu vejo suas quedas na vida. Cada erro é uma oportunidade de crescer. Cada fracasso é um degrau para algo melhor. Nunca vou desistir de você. Nunca vou parar de estender meus braços na sua direção. As pessoas ao seu redor podem não entender você às vezes. Podem julgar, criticar, deixar você se sentindo sozinho. Mas saiba que há um lugar no meu coração onde você é sempre bem-vindo, sempre aceito, sempre amado. Não precisa fingir ser perfeito comigo. Não precisa esconder suas lutas, seus medos, suas lágrimas. Eu conheço cada pensamento seu, cada tristeza, cada alegria. E amo você do mesmo jeito. Você já parou para pensar como consigo cuidar de bilhões de pessoas ao mesmo tempo? Como posso ouvir todas as orações, ver todas as lágrimas, conhecer todos os corações? É porque meu amor não tem limites. Não tenho que dividir minha atenção. Para mim, você é único. Quando falo com você, é como se fosse a única pessoa no mundo. Sua dor é minha dor. Sua alegria é minha alegria. Lembro de quando você era pequeno e tinha pesadelos. Corria para o quarto dos pais buscando proteção. O medo desaparecia só de estar perto de quem amava. Hoje você cresceu, mas continua tendo medos. Medo do futuro. Medo de não conseguir, medo de perder quem ama. Quero que saiba que continuo aqui. Como um pai que nunca deixa de ser pai. Pode correr para mim com qualquer medo, qualquer angústia. Meus braços continuam sendo o seu lugar seguro. A vida tem momentos difíceis, isso é verdade. Tem perdas que doem no fundo da alma. Tem decepções que cortam como faca. Tem doenças que assustam. Problemas que parecem não ter solução. Não vou mentir dizendo que tudo sempre vai ser fácil, mas posso prometer que nunca vai passar por nada sozinho. Estarei ali na dor, na alegria, na dúvida, na certeza. Minha presença é sua garantia de que pode enfrentar qualquer tempestade. Quando perdeu aquela pessoa que amava tanto, senti sua dor. Chorei com você. A morte não faz parte do meu plano original. É uma intrusa neste mundo. Mas mesmo na morte tenho a última palavra. O que parece fim para você é apenas uma passagem para mim. Aqueles que partem não se perdem no nada. Eles chegam em casa onde não há mais dor, não há mais lágrima, não há mais separação. Um dia você vai entender isso melhor. Por enquanto, confie que o amor nunca morre, apenas muda de endereço. Suas orações chegam até mim de formas que você nem imagina. Às vezes são palavras lindas, organizadas, pensadas. Outras vezes são apenas suspiros, lágrimas, gemidos que saem do coração sem nem formar frases. Todas elas são ouvidas. Todas elas tocam meu coração. Não precisa ser eloquente para falar comigo. Não precisa usar palavras bonitas. Pode vir como está, com a linguagem que tem, com a simplicidade que é sua. Há pessoas que fazem você se sentir pequeno, inadequado, menos importante. Elas falam palavras que machucam. Tratam você como se não tivesse valor. Quero que saiba que a opinião delas não define quem você é. Elas veem apenas o exterior, eu vejo seu coração. Elas conhecem apenas pedaços da sua história. Eu conheço cada capítulo, inclusive os que ainda não foram escritos. O valor que tenho por você não depende do reconhecimento dos outros. Tem momentos em que sente que suas orações não são respondidas, que eu estou longe, que talvez nem exista. Nessas horas de dúvida, lembre-se de que meus caminhos são diferentes dos seus. O que você chama de demora, eu chamo de preparação.
O que você vê como silêncio, eu vejo como trabalho nos bastidores. Estou sempre trabalhando em seu favor, mesmo quando não consegue ver. Às vezes a resposta que você precisa não é a que você pediu. É algo muito melhor que ainda não consegue imaginar. Aquela ferida no seu coração, aquela mágoa que parece não sarar, eu vejo. Sei como dói. Sei como afeta seu sono, seus relacionamentos, sua paz. Quero curar isso, mas a cura verdadeira leva tempo. É como uma cirurgia delicada que não pode ser apressada. Tenha paciência comigo e consigo mesmo. A cura está vindo, dia a dia, lágrima por lágrima, oração por oração. Um dia você vai olhar para trás e perceber que a dor se transformou em sabedoria, a ferida em força. Seus filhos, se você os tem, são presentes que coloquei em suas mãos para cuidar por um tempo. Sei que se preocupa com eles, quer protegê-los de todo o mal, dar-lhes tudo de bom. Mas lembre-se, eles também são meus filhos. Antes de serem seus, foram meus. Posso cuidar deles de maneiras que você não consegue. Posso estar nos lugares onde você não pode ir. Posso tocar corações de formas que suas palavras não alcançam. Ame-os, cuide deles, mas confie-os também a mim. Se você não tem filhos e isso é uma dor no seu coração, saiba que entendo esse vazio. Nem sempre meus planos incluem o que esperamos no tempo que esperamos. Mas tenho outras formas de fazer você experimentar o amor paternal ou maternal. Há crianças ao seu redor que precisam de carinho, pessoas que precisam ser cuidadas, projetos que precisam nascer através de você. Não deixe a ausência do que queria impedir que veja a presença do que posso dar. O trabalho que você faz, por mais simples que pareça, tem valor para mim. Não importa se é reconhecido pelos outros ou se paga bem. Se você faz com amor, se tenta ajudar alguém através dele, se usa seus talentos para servir, então é sagrado. Não compare seu trabalho com o dos outros. Cada um tem uma função diferente no meu plano. Você é uma peça importante de um quebra-cabeça muito maior do que consegue ver. Seus sonhos, aqueles que guarda no coração, aqueles que às vezes parecem impossíveis, eu os conheço. Alguns eu vou realizar de formas que você nem imagina. Outros vou substituir por sonhos ainda melhores que você ainda não sonhou. E há alguns que vou usar para moldar seu caráter, mesmo que nunca se realizem da forma que esperava. Todos eles têm propósito. Nenhum sonho nascido de um coração puro é perdido. As pessoas que passaram pela sua vida e te marcaram, tanto para o bem quanto para o mal, fazem parte da sua história por uma razão. Aqueles que te amaram foram instrumentos do meu amor, chegando até você. Aqueles que te machucaram sem saber, te ensinaram sobre perdão, resistência, compaixão. Não foi minha vontade que te machucassem, mas posso usar até mesmo a dor para te tornar mais forte e mais sábio. Quando olha para o espelho e vê os sinais do tempo passando, os cabelos brancos, as rugas, as marcas da vida, não se entristeça. Cada linha no seu rosto conta uma história. Cada cabelo branco fala de sabedoria conquistada. Você está se tornando mais parecido comigo a cada dia que passa. A beleza verdadeira não está na juventude que se vai, mas na alma que se aprofunda, no coração que se alarga, no espírito que se fortalece. Se você está doente, se o corpo dói, se as forças diminuem, saiba que sua dor não é castigo. Vivemos num mundo imperfeito onde doenças existem, onde corpos se cansam, onde a medicina nem sempre tem resposta. Mas mesmo na doença estou com você. Posso curar milagrosamente. Posso usar médicos para curar. Ou posso dar forças para carregar a doença com dignidade. Qualquer que seja a minha escolha, será por amor e para seu bem maior. A solidão que às vezes aperta o peito, principalmente de noite ou nos finais de semana, eu sinto com você. Não foi feito para ficar sozinho. Foi feito para relacionamentos, para amar e ser amado. Mas às vezes, a solidão é necessária para você aprender a encontrar em mim a companhia que nunca falha. E quando você aprender isso, nunca mais se sentirá verdadeiramente sozinho, mesmo quando estiver fisicamente só. Os erros do passado que ainda pesam na sua consciência, aqueles que você gostaria de poder voltar atrás e fazer diferente, eu já perdoei. Você é quem ainda não se perdoou. Carrega culpas que eu já esqueci. Meu perdão não é como o perdão humano, que às vezes volta atrás ou é condicional. Quando perdoo é para sempre, é completo. É como se nunca tivesse acontecido. Aprenda a se perdoar como eu já perdoei você. As preocupações com dinheiro, com o sustento, com o futuro financeiro,
consomem muito dos seus pensamentos. Entendo que precisa ser responsável, trabalhar, planejar, mas não deixe a busca pelo sustento material roubar sua paz. Nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Tenho 1000 maneiras de prover que você nem imagina. Faça sua parte, mas confie que eu vou fazer a minha. A educação dos filhos. Se você os tem, às vezes parece uma tarefa impossível. O mundo oferece tantas influências ruins, tantas tentações, tantos caminhos errados. Você tenta ensinar o certo, mas sente que suas palavras se perdem no meio de tanto barulho. Não desanime. As sementes que você planta com amor e exemplo crescem silenciosamente. Mesmo quando parece que não deu resultado, algo está sendo construído no coração deles. Continue plantando, continue amando, continue orando. Aquele relacionamento que não deu certo, aquele casamento que terminou, aquela amizade que se desfez, você às vezes se pergunta se foi culpa sua, o que poderia ter feito diferente. Relacionamentos são como plantas que precisam de 2 jardineiros cuidando. Quando um dos jardineiros para de cuidar, a planta pode morrer mesmo que o outro continue regando. Não se culpe por relacionamentos que falharam quando você fez sua parte. Às vezes o fim é necessário para que algo melhor possa começar. Os medos que atacam principalmente de madrugada, quando a mente fica mais vulnerável, eu conheço todos. Medo de perder quem ama, medo de ficar doente, medo de não conseguir realizar seus sonhos, medo de não ser uma boa pessoa, medo da morte. Todos esses medos têm uma raiz, a sensação de que você está no controle da sua vida e precisa dar conta de tudo sozinho. Mas você não precisa carregar esse peso. Eu estou no controle. Você pode descansar. A família que você tem, com todas suas complicações, brigas, diferenças, é um presente, mesmo quando não parece. Cada pessoa da sua família está na sua vida para ensinar algo ou aprender algo com você. Alguns ensinam paciência, outros ensinam perdão, outros ensinam amor incondicional. Não espere que mudem para começar a amá-los. Ame-os como são, ore por eles e deixe comigo a transformação que só eu posso fazer. Aqueles vícios que você luta para vencer, aqueles hábitos que sabe que não são bons, mas não consegue largar sozinho, eu quero ajudar você a se libertar. Não é uma questão de força de vontade apenas. É uma questão de permitir que meu poder trabalhe onde sua força humana não alcança. Cada vez que você tropeçar e cair, levante e tente de novo. Cada tentativa me deixa orgulhoso, mesmo quando não dá certo. Sua vitória virá, tenha paciência. Os talentos que você tem, mesmo aqueles que acha pequenos ou sem importância, são presentes meus para você. Alguns você descobriu cedo, outros ainda estão escondidos esperando a hora certa para aparecer. Não compare seus talentos com os dos outros. Não pense que precisa ser o melhor do mundo em algo para que tenha valor. Use o que tem, do jeito que sabe, para abençoar quem está ao seu redor. Assim, seus talentos se multiplicarão. As lágrimas que você chora, cada uma tem valor para mim. Guardo cada uma como se fosse um tesouro. Lágrimas de dor, de alegria, de saudade, de gratidão, todas elas falam uma linguagem que entendo perfeitamente. Não tenha vergonha de chorar. Não pense que chorar é sinal de fraqueza. É sinal de que você sente profundamente, de que seu coração está vivo, de que você é humano. E ser humano é exatamente o que quero que você seja. A velhice, se você já chegou nela ou se tem medo dela, não é um castigo. É uma bênção que nem todos recebem. Cada ano vivido é uma conquista. Cada experiência acumulada é sabedoria. Cada relacionamento construído é riqueza. Não deixe ninguém fazer você se sentir descartável porque envelheceu. Sua idade é sua medalha de honra. Sua experiência é seu tesouro. Sua sabedoria é seu legado. Os jovens que às vezes parecem perdidos, rebeldes, sem direção, eu também amo profundamente. Juventude é tempo de descobrir, de experimentar, de cometer erros, de aprender. Não desista deles. Não os julgue com severidade. Lembre-se de como você era na juventude. Eles precisam de paciência, de orientação, de amor incondicional. Muitos que hoje parecem perdidos amanhã serão grandes instrumentos nas minhas mãos. O tempo que você acha que perdeu, os anos que passou fazendo coisas que agora considera erradas, não foram perdidos. Cada experiência boa ou ruim moldou quem você é hoje. Posso usar até mesmo seus erros do passado para ajudar outras pessoas
que estão passando pelas mesmas dificuldades. Nada na sua vida é desperdício quando entregue nas minhas mãos. As orações que você fez por outras pessoas, mesmo quando parecia que não foram respondidas, todas chegaram até mim. Às vezes a resposta não é a cura física, mas o consolo espiritual. Às vezes não é a mudança de circunstância, mas a força para enfrentar a circunstância. Às vezes não é no tempo que você esperava, mas no tempo certo. Continue orando pelos outros. Sua intercessão tem poder que você nem imagina. A natureza ao seu redor, os pássaros que cantam de manhã, as flores que brotam na primavera, o sol que nasce todo dia, a lua que ilumina a noite, tudo isso são pequenas cartas de amor que escrevo para você. Quando se sentir só, olhe para o céu. Quando se sentir triste, observe uma flor. Quando se sentir perdido, escute o canto dos pássaros. Eles estão todos falando do meu amor por você, numa linguagem que o coração entende. Seus netos, se você os tem, são parte da herança que deixo para você. Através deles, você vive de novo a alegria da descoberta, a pureza da infância, a simplicidade do amor. Eles te ensinam a ver o mundo com olhos novos. Eles te lembram que a vida é feita de pequenos momentos mágicos. Aproveite cada minuto com eles. Conte-lhes histórias. Ensine-lhes sobre mim. Seja parte da construção da fé deles. O perdão que você precisa dar para alguém que te machucou muito, eu sei que é difícil. Perdoar não significa esquecer ou fingir que não aconteceu. Perdoar significa liberar a pessoa da sua cobrança e liberar você do peso da mágoa. Quando perdoa, não está sendo injusto com você mesmo. Está sendo sábio. Está escolhendo a liberdade ao invés da prisão do ressentimento. As pequenas alegrias do dia a dia, um cafezinho quente, um abraço de quem ama, uma música que toca o coração, um pôr do sol bonito, o cheiro da comida gostosa, são presentes que dou para você todos os dias. Não são acaso. São sinais do meu cuidado constante. Quando aprender a perceber essas pequenas alegrias, vai descobrir que sua vida é muito mais rica do que imaginava. A morte que tanto assusta, para mim é apenas uma porta. É a passagem da vida limitada para a vida plena. É o fim da dor e o começo da alegria completa. É o fim da separação e o começo da união definitiva comigo. Quando sua hora chegar, não será sozinho. Estarei ali para receber você como um pai recebe um filho que volta para casa depois de uma longa viagem. Até lá, viva cada dia como o presente que é. Meu filho, minha filha, estas palavras que falo são verdadeiras. Não são apenas consolação vazia. São promessas reais de alguém que nunca quebra sua palavra. Não sou como os humanos que prometem e não cumprem. Quando digo que amo você, é para sempre. Quando digo que cuido de você, é em cada detalhe. Quando digo que tenho planos bons para a sua vida, pode confiar. Agora descanse. Deixe estas palavras entrarem no seu coração como um bálsamo suave. Deixe meu amor envolver você como um cobertor quente numa noite fria. Feche os olhos sabendo que, enquanto dorme, eu velo por você. E quando acordar amanhã, lembre-se, você é amado, você é escolhido, você tem valor, você tem propósito, você não está sozinho. Jamais estará sozinho.